Como fazer porta-retrato ou como fazer suporte de fotos de mesa. Ideias com fotos para presente. Hoje vamos ver como fazer suporte para fotos ou porta-retratos. Pode ser um porta-retrato para uma única foto ou um porta-retrato decorado com flores, um sentimento, enfim, aquilo que mais gostarem. Olá, chamo-me Carla Sousa e amo artesanatos em geral. Tudo o que podemos criar com as nossas mãos é extraordinário e é melhor ainda quando poupamos materiais e recursos. As ideias de decoração com fotos são sempre projetos muito giros que podem ser apenas para a nossa decoração ou então para oferecer. Quem não gosta de ter uma foto de recordação do neto, afilhado, sobrinho, filho, juntinho assim? Quer seja uma prenda de Páscoa, aniversário, Natal ou simplesmente porque sim, hoje vamos aprender como fazer suporte de fotos. Deixa-me começar por dizer que há uma frase célebre que diz: pedras no caminho, guardo-as todas, um dia vou construir um castelo. E não é de Fernando Pessoa, como muitos dizem, mas posso dizer-vos que gosto muito de caminhar na serra ou no mar e trazer comigo algumas pedras. Normalmente pretas ou brancas. Não o tenho feito recentemente, pois já tenho demasiadas e por isso mesmo decidi que tinha de fazer um projeto com estes pequenos bocados de xisto ou pedras pretas que tenho guardadas por aqui. Acho que é ideal para a Páscoa para oferecer às padrinhas e padrinhos, mas também é algo para o dia da mãe ou do pai. Quero sempre trazer-vos ideias de porta-retratos criativos e este é bem simples. Claro está, devemos lavar muito bem as nossas pedras. Depois decidi que queria aplicar uma espécie de verniz para fazer sobressair a cor natural das pedras. Como não tenho verniz, e digo-vos sempre para usarem o que têm, assim fiz. Fui procurar o que tinha. Comecei por aplicar uma camada de tinta de efeito transparente. Esta tinta tem como objetivo criar uma película transparente, brilhante, de proteção. E achei que poderia ser uma boa hipótese, mas não fiquei muito satisfeita. Depois fui buscar a cola verniz para decoupage. Sim, deu um brilho engraçado. Mas como gosto de testar tudo o que tenho por aqui, pois é assim que, a fazer experiências, que temos resultados fabulosos, até fui buscar uma cera para pedras naturais a ver que tal, mas isso não resultou. Inicialmente parecia que sim, pois estava a realçar bem a cor, mas depois de seco, não. Até cheguei a usar gel medium, que também é uma cola, e mais uma vez não gostei. Assim sendo, fiquei mesmo com a aplicação da cola de decoupage. Mas podem usar verniz transparente das unhas ou um outro que possam ter, ou até mesmo deixar a natural ou pintar, como já vamos ver. Podemos colocar a pedra em cima de uma tampa pequena para pintarmos toda a parte superior e as pequenas bordas laterais. Eu não pintei a parte inferior, mas já vos explico porquê. Como estava a pintar à noite, inicialmente não me parecia ter muito brilho, mas assim à luz do dia já conseguimos ver a diferença. Podem ver aqui que vou usar uma pedra que pintei anteriormente com a técnica do pontilhismo e a misturar tintas descobri como fazer aquela cor fabulosa tipo cobre. Como ainda não domino muito bem esta técnica, ainda não vos trouxe nada, mas já sabem, podem sempre dizer o que preferem nos comentários. Pode ser que me dedique um dia destes a pintar mais umas quantas pedras com outras técnicas e padrões. Que dizem? Depois vamos pegar num arame e enrolar 2 vezes em volta de um bastão de cola. Depois fechamos a ponta do arame junto ao fio restante e para isso basta rodar a ponta do arame à volta da outra extremidade. Estas 2 argolas que criamos vão servir de suporte para a foto. Tem de ser 2 argolas para que a foto não caia. Poderia ser corações ou uma estrela, mas eu ainda não sou grande artista a trabalhar com arame. Um dia destes, quando praticar mais, pode ser que vos traga uma estrela ou outra forma. Depois deixamos um bocado de arame para fazer o pé e, sem cortar, vamos dar 2 voltas em torno da nossa pedra. Para prender, enrolamos os 2 fios do arame um no outro e voltamos a deixar um novo pé. Cortamos o arame com um alicate. Eu estou a trabalhar com um arame fino e fácil de moldar, por isso a nossa foto não pode ser muito pesada. Mas podem trabalhar com outros tipos de arame, como já vamos ver de seguida. E quem é que tinha de aparecer? A minha gatinha inspetora da qualidade. Ui, a pistola da cola quente aliada. Gatinha,
Vamos passear até lá fora, sim. Esta gatinha percebe tudo. Uma fofura. Decidi colar uma flor no tal pé que fizemos. Para rematar pela parte de trás da flor, para não se ver o arame e ficar mais bonito, colei um coração. Eu recorto sempre círculos, corações, estrelas ou outras peças extra para poupar ao máximo a cartolina. Tem aqui no canal como fazer estas e outras flores. Aproveito também para mencionar que já tenho mais molduras aqui no canal para saberem como decorar com fotos ou fazer uma prenda muito original. Todos os links para os vídeos estão na descrição. Ora bem, para que este porta-retrato decorado com flores não estrague móveis, decidi colar por baixo uns bocados de feltro. Aqui vão ver que estou a aproveitar bocados de um projeto que fiz, ainda não tinha canal. Esse projeto dizia respeito a umas bases de copos ou caneca e podem ver as fotos no Facebook. Colei com cola quente e recortei o excesso. Mas como guardo alguns atilhos e prendedores de vários tipos, decidi usar um para ver como fica. Como estava encaracolado na ponta, alisei com uma tesoura. Como o atilho era pequeno, não deu para dar a volta, por isso decidi colocar na parte traseira da pedra e depois colocar uma flor na frente. Olhem só que fofinho que ficou! Inicialmente não tinha pensado nesta segunda hipótese, mas à medida que vamos experimentando, vamos descobrindo na nossa cabeça soluções e projetos alternativos. Acho que deve ser mesmo isto que chamamos de como fazer porta-retratos criativos. E para aqueles que continuam por aqui, vamos ver como fiz o terceiro suporte de fotos. Enrolei o arame no bastão da cola, tal como anteriormente, para criar as duas argolas. Depois enrolei em volta da pedra e desta vez decidi fazer mais duas argolas na outra ponta. Podemos colocar duas fotos pequenas ou uma foto em um sentimento. Só uma nota. Também por estar a filmar, a pedra tinha tendência a escorregar do arame, mas depois o feltro por baixo vai ajudar a segurar. Eu usei feltro, mas podem usar aproveitamento de tecidos. Não se esqueçam. Por isso é que eu não pintei a parte inferior, mas podem depois, nos restantes espaços, pintar o que falta. Apaixonei-me com algo tão simples. Vamos então fazer porta-retratos criativos? E eu vou só ali preparar o próximo projeto, mas espero por vós já no próximo vídeo aqui do canal, pois já são uns quantos. Beijinhos!